Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe você, adolescente, você que possa ouvir essa pequena reflexão, que Deus possa estar guardando sua vida, guardando a sua família e que Deus possa estar sendo o centro das nossas vidas nesse momento em que o mundo sofre de uma incerteza e de um desconforto devido a essa pandemia de coronavírus. Queridos, a gente vai estar falando hoje um pouco sobre a parábola do bom samaritano, continuando esse estudo sobre o bom samaritano. Pelo que chegou ao meu conhecimento, é o segundo estudo sobre as parábolas de Jesus. E eu queria começar esse estudo, talvez você já ouviu isso, mas é sempre bom a gente lembrar do que é uma parábola, o que significa uma parábola, tá? Na língua portuguesa nós temos as chamadas figuras de linguagem. As figuras de linguagem, entre elas existe a alegoria. Então, a parábola é uma narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral, ou seja, é uma história com E, não é uma história real, porém ela traz ensinamentos profundos para a nossa moral. Elas eram muito comuns na literatura oriental se usar a parábola. Elas pretendem então, a parábola ela em si é uma narrativa com alegorias de uma história com personagens fictícios, personagens irreais, mas que tem como pano de fundo trazer um ensinamento moral, um ensinamento profundo, e cada parte de uma parábola ela nos traz algum tipo de ensinamento específico sobre algo do que está sendo falado. Então, primeira coisa, parábola não é uma história real, os personagens não são reais, porém o ensinamento é profundo e o ensinamento é válido para nós. Muito bem, Jesus então ele usava esse argumento para falar sobre os planos de Deus e a vontade de Deus para as pessoas. Ele usava parábolas, várias parábolas Jesus contou em um tempo que ele viveu aqui na Terra, no tempo do seu ministério. E uma das parábolas é a parábola do bom samaritano. Eu tenho aqui a minha Bíblia, está aqui, você tem a sua também. E essa narrativa de Jesus, e a gente vai começar explicando o porquê Jesus, então, ele trouxe essa parábola do bom samaritano. Essa narrativa com alegoria sobre o bom samaritano. E eu começo com uma história, não alegoria, porém real, sobre a primeira-ministra, a ex-primeira-ministra da Inglaterra, bem famosa e conhecida até hoje, a senhora que se chamava Margaret Thatcher. Ela observou em um dos seus discursos que o bom samaritano ele é lembrado até hoje pela sua atitude bondosa, mas também pelo seu rico planejamento e pela sua conduta moral diante de alguém que estava numa situação de vulnerabilidade, o que se chama na nossa língua uma pessoa moribunda, uma pessoa prestes a morrer, uma pessoa que estava quase morta. Não existe, então, alguém que está meio morto, ou se está morto, ou se está vivo. Este que estava à beira do caminho, ele estava prestes a morrer. Então, pega a sua Bíblia, abra ela, eu vou abrir a minha aqui agora, em Lucas capítulo 10. Vamos lá? Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 37. São 7 versículos da Bíblia que nós vamos ler. E eu quero que você acompanhe a leitura comigo. 30 a 37. Vamos lá? Então, o que acontece? Um intérprete da lei,
ele se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Esse é o contexto de onde surgiu a parábola do bom samaritano. Então vamos ler ao 25. Vamos começar ao 25. E eis que certo homem, lembre-se que eu estou em Lucas 10, versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? Então este homem era um mestre, era um intérprete da lei, desculpa. Ele sabia muito bem o que dizia a lei. E ele está criando aqui uma situação para colocar Jesus, como se diz, num beco sem saída. Tá? Ele chama Jesus de mestre, mas ele não o considerava mestre. E ele também sabia o que dizia a lei. Jesus então pergunta para ele: O que está escrito na lei, como a interpretas? Jesus pergunta para ele: O que está escrito na lei e como você interpreta essa lei? A isto respondeu o intérprete da lei: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Amarás seu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faz isto e viverás. Então o que Jesus está dizendo aqui para ele? Você conhece, agora falta você praticar, né? Falta você viver o que você conhece. Muitas das vezes, o conhecer da Bíblia, ele só vai surtir um efeito prático no nosso dia a dia se nós aplicarmos o que nós conhecemos, tá? Você, eu, todos nós. Não adianta nós conhecermos toda a Bíblia, nós lermos ela toda de capa a capa, mas se nós não aplicarmos os seus ensinamentos. Então Jesus conta essa parábola. Jesus diz, ainda no capítulo 20, no versículo 29, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair a mãos em salteadores ou ladrões, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele. E chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levando para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se alguma coisa gastar a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhes disse: Vá e procede tu de igual modo. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Maria hospedou-lhe em sua casa. Então a gente fica até no 37. Então essa história que Jesus tece para esse homem, o que ele está dizendo? Você conhece toda a lei. Você é o intérprete da lei. Agora eu vou te contar uma história sobre quem é o seu próximo. Lembre-se que judeus e samaritanos, eles não eram amigos. Eles não eram pessoas que se davam bem. O homem que descia de Jerusalém a Jericó e veio cair nas mãos de salteadores. Então, essa história, ela nos traz alguns ensinamentos que nós podemos aprender. Lembre-se que uma parábola é uma história irreal, com personagens irreais, porém com pano de fundo, porém com um ensinamento moral, e no caso aqui cristão, para as nossas vidas. E eu vou te dar 3 pontos para você meditar sobre o que nós podemos aprender com a história do bom samaritano, com a parábola do bom samaritano. O primeiro ponto que eu vou te dar
é que o bom samaritano, ele estava disposto a se envolver. Envolver. Queridos, envolver é diferente de participar. Num café da manhã com ovos e bacon, a galinha participa, o porco está envolvido. Você entendeu? O café da manhã com ovos e bacon, a galinha, ela está participando com o ovo. Ela simplesmente colocou o ovo e não custou tanto assim. Já o porco, ele morreu para que você tivesse o bacon no seu café da manhã. Estar disposto a se envolver. Podemos citar as escrituras e recitar platitudes sobre o amor de Deus, tudo sobre o amor de Deus. Mas a menos que estejamos dispostos a nos envolver na vida dos outros, estamos apenas soprando fumaças. Estamos apenas sendo como esse intérprete da lei. Nós podemos citar as escrituras, nós podemos ler toda a Bíblia, mas se nós não nos envolvermos com as pessoas, com os seus problemas, trazendo solução, trazendo alento aos que sofrem, nós não estamos nos envolvendo. Então a primeira característica desse samaritano, desse bom samaritano, ele estava disposto a se envolver. Olha só, o samaritano tratou e enfaixou as feridas, colocou o homem ferido em seu próprio animal, ou seja, ele terminou a sua trajetória a pé, o ferido estava em seu animal, em seu cavalo. Ele levou então esse ferido para uma estalagem e cuidou dele durante toda a noite, para um motel, cuidou dele durante toda a noite. O samaritano poderia então ter dito a si mesmo: eu dou dinheiro regularmente aos pobres, eu contribuo com a igreja a qual eu frequento, eu não tenho mais que fazer nada. Não, ele se envolveu. Ele se envolveu. As escrituras deixam claro que ele se envolveu profundamente com o problema daquele homem. Ele curou suas feridas, colocou em seu cavalo e pagou para ele ser cuidado. E ainda disse que se eu ficar devendo algo, quando voltar eu vou pagar. Essa é a primeira lição. O bom samaritano estava disposto a se envolver. A segunda lição: o bom samaritano, ele ignorou o racismo. Um cristão, uma pessoa de Deus, ela, por mais que ela tenha valores inegociáveis, ela não pratica racismo, preconceito. Embora ele fosse considerado um desprezado samaritano, ele se elevou acima de tal superficialidade para cuidar de um ser humano semelhante. As ações do samaritano pode ser comparada com um escravo americano no século XIX, mostrando compaixão a um dono de uma plantação ou a um prisioneiro judeu demonstrando preocupação por um guarda nazista. Os exemplos que eu coloquei aqui são bem fortes. Imagina um prisioneiro judeu dos campos de concentração nazista socorrendo um soldado do regime de Adolf Hitler, não é? Esse bom samaritano, ele não teve preconceito, ele não praticou racismo. Então nós já temos duas lições que nós podemos aprender com esse bom samaritano, com essa parábola. Estar disposto a se envolver, não apenas participar, se envolver. E a segunda, não praticar racismo. Uma pessoa de Deus, ela não pode ser uma pessoa racista, uma pessoa preconceituosa. Ela tem que olhar para o seu semelhante como uma imagem e semelhança de Deus. Indiferente da situação com que a pessoa esteja, ele é uma imagem e semelhança de Deus, alguém pelo qual Jesus morreu na cruz para salvar ele, tanto quanto você, que às vezes está numa situação social, financeira, moral, espiritual, bem superior àquela pessoa. Aquela pessoa ainda é a imagem e semelhança de Deus, alguém que Jesus deu a vida por ela também, tanto quanto deu por você. O bom samaritano também, ele era generoso, ele tinha uma generosidade muito grande. Ele não sabia quanto tempo o homem ferido ficaria na cama. A Bíblia diz que esse homem estava semi-morto.
Uma pessoa semi-morta, nos dias de hoje, com toda a tecnologia, com toda o aparato médico, ela ainda demora um tempo para se recuperar quando está semi-morta. Imagine naquele tempo. Então a generosidade dele era tanta que ele, mesmo sem saber quanto tempo essa pessoa ficaria na cama, que poderia ser uma permanência bem prolongada, mas ele se preocupou com o bem-estar desse estranho. O bem-estar desse estranho foi mais importante para ele do que o dinheiro que ele ia ter que desembolsar. A generosidade, ela nunca teria sido possível se ele não tivesse disposto a se desprender dos bens materiais, de algo material. Ele estava disposto, entre aspas, a perder alguma coisa para ser generoso com alguém desconhecido. Isso era de uma generosidade enorme. Então, o homem de Deus, a pessoa de Deus, ela é generosa. Ela está disposta a perder algo em prol do seu semelhante. Isso é o que Jesus chama de o próximo. É o seu semelhante, alguém que, assim como você, é imagem e semelhança de Deus. Então nós já temos aqui 3 lições importantes sobre o bom samaritano. Ele estava disposto a se envolver, número 1. Ele não foi racista, número 2. E ele era extremamente generoso, número 3. Esse homem, então, esse bom samaritano, ele nos traz, mesmo que nós entendemos que é um personagem fictício, um personagem que não é real, mas o ensinamento que traz para nós é de uma riqueza muito grande e nós podemos aprender bastante. E aí a gente chega aqui numa conclusão, queridos. Nós chegamos aqui a uma conclusão. Esse samaritano, ele representa nós. Ele representa a mim, representa a você, pessoas que estão dispostas a ser útil, a servir, a se envolver, a ser generoso e a nunca praticar racismo ou preconceito. Embora nós podemos não ser racistas, preconceituosos, mas ao mesmo tempo ter posicionamentos firmes, ter valores inegociáveis, tá? A parábola do bom samaritano, então, é um clássico do ensinamento de Jesus. Milhares de sermões já foram ministrados sobre esse assunto. Peças, teatros, cartas, livros, tudo que você já pensar sobre ensinamento bíblico, até mesmo sobre pessoas não cristãs, todas as pessoas conhecem e ao longo dos anos, dos séculos, essa história. Que eu e você possamos não apenas conhecê-la, porque conhecer todos conhecem, desde lá de Margaret Thatcher, como a gente disse no começo, mas que Deus possa nos conceder a graça para que sejamos como Ele, pessoas que se envolvem, pessoas que sentem, pessoas que não são que têm empatia pelos outros, pelas outras pessoas e pessoas extremamente generosas, tá? Que sejamos pessoas que vamos marcar nossa geração, a sua geração, você que está me assistindo, de pessoas que tenham misericórdia, de pessoas que tenham empatia pelos outros, de pessoas que estejam prontas a perder algo em prol do bem do seu semelhante. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e que o Senhor possa estar te ajudando a colocar em prática o que nós falamos aqui hoje, tá? Se envolva, seja generoso, não seja preconceituoso. Mas além de conhecer essa parábola tão rica, que você possa viver ela, você e eu, que Deus possa nos dar graça para a gente conseguir viver isso na nossa vida, porque o Evangelho, ele precisa nos dar direção e ele precisa ser algo que na nossa vida diária possa direcionar os nossos passos e ele possa ser a bússola, o relógio, o GPS para as nossas decisões. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz
Tamo junto.